Absolutamente não esperava uma vida de privilégios. Nós temos a nossa fase de adolescência, depois entramos na fase adulta. Muitos de nós casam-se, vêm os filhos, se educam seus filhos. Nós crescemos e a vida segue, né? A vida segue sempre, a vida nunca para. A vida é muito dinâmica. Mas a vida é muito difícil. Jesus nos disse uma vez que nós não teríamos facilidades. Os incautos, aqueles que não acreditam, imaginam que a vida seja uma área de lazer, uma brincadeira, né? E vivem a vida como se fosse uma eterna festa. Alguns barulhentos, alguns menos barulhentos, mas sempre como se vivesse em êxtase, como se vivesse em eterna balbúrdia. Só que há os momentos que nós necessitamos de introspecção. E nessa introspecção, que é esse mergulho para dentro de nós vamos compreender o quão de dureza nós já enfrentamos e vamos enfrentar, quiçá, um pouco mais na frente. Existe na atualidade centenas de previsões de catástrofes no globo terrestre. Alguns citam como profecias de espíritos, alguns citam como profecias de pessoas como Nostradamus, que muita gente conhece mais. O fato é que viver é uma tarefa dificílima e nós precisamos de alguma existência, nós precisamos de alguma coisa mais, porque a vida material, a vida de natureza prática do cotidiano, ela não nos dá reservas, não nos dá conta da demanda de coisas, da demanda de mudanças que nós temos que realizar. E eu lhes digo honestamente que a minha tábua de salvação nesta vida foi ter encontrado há 30 anos, né, o Espiritismo. Porque ele me deu um sentido de complexidade, me mostrou com mais clareza, me clareou os pensamentos, me levou para momentos de reflexão nunca ouvido antes. Em contrapartida, me consolou de muitas dores. Não fosse o conhecimento espírita, não fosse a prática espírita, não sei como me encontraria nessa etapa da vida. Então, eu penso que você deve buscar alguma coisa, alguma prática espiritualista que lhe dê sustentação no seu cotidiano, porque Jesus disse: a porta é estreita, né? É muito estreita mesmo, as dificuldades são muito gigantes, mas nós precisamos ir além dessas dificuldades, porque nós não podemos retornar para casa do Pai, a espiritualidade, sem muitos aspectos aqui resolvidos. Nós precisamos realmente nos tornar adultos, crescer, né? Deixar de criancice, deixar de coisas tão infantis e crescer. Isso não significa absolutamente ser amargo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Exige que a gente tenha muita afabilidade e doçura, mas que a gente tenha a capacidade do enfrentamento frente a frente das questões que nos são trazidas, das questões que nos são apresentadas, né? Vamos refletir juntos sobre esse ponto fundamental. Enfrentamento das questões da vida. Sempre com muito amor, sempre tendo em vista os ensinamentos do Mestre Jesus. E se você
buscar no Espiritismo essa fonte inspiradora para lhe fazer clarear sua mente e seu coração, melhor ainda, não é? Mas não é a única fonte. Ele deixa um abraço amoroso de muita paz e que você enfrente a sua vida com destreza. Que Jesus esteja em sua vida